Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de construção de sites. Esta que será a nossa última aula a respeito de HTML5, tá certo? A gente já aprendeu um pouquinho sobre a evolução da web e a evolução do HTML enquanto isso. Já vimos a respeito de como criar a estrutura básica de um documento HTML, vimos as tags para formatação, tags para a criação de hiperlink, iframes, listas, tabelas, tá? Formulários, que foi o nosso último assunto, e hoje vamos ver algumas tags interessantes que a gente não viu ainda, como a tag div, span e label, e vamos ver onde cada uma delas é interessante, tá? Bem como algumas novas tags semânticas que nasceram com HTML5. Vamos lá? Então, como eu disse, vamos ver um pouquinho sobre as tags div, span e label, tá? Vamos falar novamente a respeito, né, essa comparação entre tags não semânticas e semânticas, tá? Eu sempre trato isso em sala de aula, comento muita importância de, sempre que possível, usar uma tag que seja semântica, ou seja, que tenha um significado, que tenha uma relevância, né, quanto a uma dada finalidade, porque isso ajuda as ferramentas, motores de busca, aplicativos em geral, a entenderem melhor nossas páginas, tá? E aí eu vou apresentar algumas novas tags semânticas que nasceram com HTML5, que ajudam bastante na formatação e definição do papel de cada elemento em nosso site, tá bom? Bom, recordando, né, vamos lá mais uma vez, a gente não perdeu o costume. Quando é que eu devo usar uma tag de text area em vez do input tipo text? Né? As duas lidam com texto, tanto a input tipo text quanto uma text area. Qual a diferença de cada uma delas? Bom, se eu precisar somente de uma linha, de uma frase, né, uma palavra ou um número, né, somente a idade que a pessoa vai digitar, somente o nome dela, a matrícula, tudo bem utilizar o input. Mas se eu preciso de algo mais elaborado, com quebras de linha, né, com mais texto, vamos assim dizer, né, como por exemplo, é o corpo de uma mensagem de um e-mail, ou a respeito de uma reclamação. Se vocês entrarem em vários sites que tem aí, como por exemplo o Reclame Aqui, o corpo da mensagem, né, o que a pessoa escreve a respeito detalhando o problema que teve com alguma empresa, é enorme, porque ela tem que explicar tudo tintim por tintim. Então, se você precisar de muito mais texto, com quebras de linha e tal, o input tipo text não vai ser suficiente. Nesses casos, utilize um text area. Agora, e vocês conseguem citar aí, lembram de cor, 3 tipos de input? Sem falar o input tipo text, porque eu acabei de falar, né? Vamos lá. Pensem aí. Quer ver um exemplo? A gente tem input tipo number, que só aceita números, o ponto, que é a casa decimal, e a letra E, que é para representar notação científica, né? Então temos input tipo number. Qual mais? Eu falei de um que é bem recente, né, que não tinha no HTML4, que é o tipo color, que eu posso utilizar ele para poder pegar, capturar uma cor, né, com uma ferramenta que vai abrir para poder fazer escolha de cor, muito melhor do que a gente tinha antigamente. E por falar em color, um outro tipo de input que é muito utilizado hoje em dia seria o date. O date facilita bastante a nossa vida, né, porque ele permite que o próprio navegador gerencie um mini calendário que ele mostra quando clica naquela caixa, né, para que a pessoa possa escolher uma data. Isso facilita muito nossa vida, tá? Mas aí eu poderia falar também do tipo e-mail, que eu não comentei agora, deixa eu ver qual mais, tipo file, muito útil, esse existe há mais tempo, claro, né, mas também é bastante relevante. Mas vamos para a próxima pergunta. E para que serve a tag select? Quando é que você usa a tag select? Pensou, ou se possível responder em voz alta, que é um bom exercício, né? Respondeu corretamente quem falou que a tag select permite que eu escolha uma opção de uma lista pré-definida. Então, se eu tenho uma lista, eu sei que somente pode ser uma daquelas 5 opções que a pessoa vai escolher, né? E só vai escolher uma ou mais, porque a gente pode colocar um atributo múltiplo em nosso select, e aí a pessoa vai poder escolher mais de um, né? O múltiplo. Então, se eu tenho uma lista pré-definida e ele só vai poder escolher aquela lista, select parece uma boa opção, tá? Então eu posso usar um select, por exemplo, para que a pessoa escolha a categoria a que um livro pertence no seu sistema, ou a categoria em que um produto vai pertencer. Foi esse o exemplo que a gente viu, né? A respeito de cadastro de produtos de um supermercado ou de uma loja qualquer. Então, nesses casos, eu uso um select. Agora, se eu quiser que a pessoa possa escolher de uma lista, mas ela possa digitar o que ela quiser, nesses casos a gente viu que também pode utilizar um input com data list, tá certo? Então, tem essas duas opções. Se eu não quiser que ele possa escolher de outra, select. Mas se eu quiser que ele possa informar ele próprio, escrever uma outra opção caso não tenha na lista, nesse caso é interessante eu colocar um input com data list, ou tem outros meios, né, para fazer esse tipo de seleção também. Bom, mas agora vamos à nossa aula, né? Então,
Vamos falar um pouquinho a respeito do div. O que é o div? O div é uma tag que vai criar uma seção em um documento, tá? Isso vai parecer com qualquer outra tag que a gente viu. Então, por exemplo, de cara parece muito com um parágrafo, né? Por quê? Porque o parágrafo também cria um bloco na página, tá certo? Então ele tem um display em bloco. Não lembro agora se eu já comentei aqui nas videoaulas, mas em sala eu sempre comento, né, que o display em bloco significa que aquele elemento vai ocupar de um lado a outro, tá certo? Do container dele, do elemento pai, desde que a gente não especifica um tamanho, então por padrão ele vai ocupar 100% dessa área, e vai ficar abaixo, tá certo? Do último elemento, e o próximo elemento vai ficar abaixo dele, não vai poder ficar do lado dele. Tá? Por padrão é isso que o bloco faz, ele preenche aquela área inteira, como se fosse um bloco, preenchendo aquele bloco inteiro, tá certo? E aí a gente pode definir margem e outras coisas, mas enfim, então o div, aparentemente, deixa eu mostrar aqui para vocês, pronto, se eu criar aqui só um div, né, vou criar um parágrafo aqui com a palavra olá, colocar um texto qualquer, e olá aqui de novo, por enquanto, só para mostrar aqui. Por padrão, como a gente já sabe, esses dois textos aqui, por não ter quebra de linha, não tem um parágrafo nem nada, vão ficar na mesma linha, tá certo? É como se eles tivessem display inline, tá? É porque na verdade eles não tem elementos para cada um deles, então é só um texto corrido aí, tá? E aí eu vou colocar um div aqui agora. Pronto. Veja que ele criou agora uma divisão, ele separou da mesma forma que o parágrafo separou. Então, visualmente ele não aplica um efeito diferente. O que vocês estão vendo diferente aqui é a margem. O div, ele não tem margem superior e inferior por padrão. Vocês vão ver aqui, mais uma vez, com CSS a gente pode mudar tudo isso, tá? Por padrão, o parágrafo, ele insere uma margem no fundo e acima. Veja que ele deu um distanciamento em relação ao texto. E o div, ele tem a margem 0 por padrão, tá? Então ele não está definindo uma margem aqui. A gente vai poder definir depois. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui, olha, só a aplicação do div não muda nada. Vou colocar outros divs aqui. Estão vendo só? Parece até que eu só fiz isso, é que eu só coloquei uma quebra de linha e escrevi outro texto. Estão vendo? Só que, na verdade, ele tem um papel importante. Div, vem de divisão, eu estou criando uma divisão, uma seção na minha página. Até HTML4 não existia a tag section, main, header e outras que a gente vai ver hoje, tá? Então na época o que a gente teria para poder fazer a definição de um layout na página seria a tag div. Então as pessoas utilizavam tag div para criar seções de documento e aí formatar cada uma delas, tá certo? Então por agora eu só quero que vocês entendam isso, que a tag div está criando uma seção, uma área na minha página, e aí eu vou poder manipular ela à vontade com CSS, tá? Vamos voltar aqui. Então aqui está um exemplo, né, de uma tag div com um H3, né, um este é um cabeçalho, e abaixo um parágrafo dentro do div, tá certo? Eu não posso ter um parágrafo dentro de outro, até porque não faz sentido, não tem lógica para a gente. Se você tentar colocar um parágrafo dentro de outro parágrafo, o navegador vai encerrar o parágrafo anterior, fechar, antes de abrir o próximo, tá? Porque não faz sentido. Já no caso de divs, como eles servem para criar uma divisão na página, eu posso ter um parágrafo aqui dentro. Como eu coloquei lá, deixa eu ver de novo. Este é um cabeçalho e este é um parágrafo. Então eu poderia colocar aqui um H3, né? Tá tudo dentro de um div só. Tá certo? Como é que eu sei? Eu vou mostrar para vocês agora, utilizando um pouquinho de CSS. Não se preocupem em memorizar essa parte, porque ainda vou mostrar para vocês com mais calma. Eu vou mudar a cor de fundo. Vocês vão ver que a cor de fundo vai ser alterada para toda aquela região onde está o H3 e o parágrafo. Tá certo? Opa. Vou colocar um vermelho aqui. Não vai ficar muito bonito, né? Mas dá pra gente ver bem o que eu estou querendo dizer. Então veja que esse div, ó, ele está logo após o último elemento. Veja que ele não ficou ao lado do texto, ele não segue. Que nem, por exemplo, um hiperlink. O hiperlink, a tag de hiperlink, ela é uma tag com display inline. Ou seja, ela fica na mesma linha. Então, se eu tiver um texto e logo depois uma tag de hiperlink, ela fica na mesma linha, inline, com o último elemento.
A imagem também é inline. Poxa, professor, mas a imagem é grande. Pois é, mas ele não quebra a linha. Aí fica meio estranho, porque se você colocar uma imagem muito grande dentro de uma linha, vai dar um espaçamento bem grande, né, acima das palavras daquela linha, porque a imagem está inline. Para evitar isso, é bom colocar ela abaixo, tá, dentro de um div, ou aplicar um display block nela, que a gente vai ver mais à frente. Então, no div, como ele tem um display block, ele fica obrigatoriamente abaixo do último elemento. Veja que ele está ocupando toda essa área aqui, até o final da página. Se o redimensional está ocupando sempre 100%, redimensionou. Se eu aumentar também, tá certo? Deixa eu voltar aqui agora. E todos os elementos que estão dentro dele fazem parte dele, tá? Estão aqui. Então, até agora tudo bem, a gente só viu que serve para a gente agrupar os elementos. Mas vamos ver um pouquinho mais, tá? Que eu vou mostrar como a gente pode fazer para arrumar isso, para organizar melhor o nosso layout, tá certo? Vamos supor que eu estou fazendo um site de notícias, um portal de notícias em geral, sobre esportes, culinária, carros, novidades, economia, etc. Um monte de coisas. Vou digitar isso aqui lá, tá certo? E a gente vai aplicar efeitos para ficar mais bonito, mais interessante no nosso site. Então vou criar aqui um div. Deixa eu ver se eu dei algum nome ao div. Não, só estou aplicando um H3 e 3 parágrafos, notícia 1, 2 e 3. Primeiro esportes. Notícia 1. Como você já sabe, não tem problema se eu colocar na mesma linha ou abaixo, o que importa são as tags. Então, primeiro parágrafo, vou colocar abaixo o segundo. No slide está na mesma linha, que é para poder ocupar menos espaço na altura, tá certo? Notícia 2 e notícia 3. Aí vou copiar e colar aqui agora para culinária e carros. Culinária, carros. Pronto, por enquanto estão assim, um abaixo do outro, sem muita diferenciação. O que a gente vê de diferenciação aqui são por causa dos H3, tá? Essa diferenciação aqui, essa letra um pouquinho maior com negrito. 3 parágrafos, olha o espaçamento aí dos parágrafos, tá? Só que, como eu disse, a gente pode utilizar isso na formatação do nosso layout. Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, é colocar uma cor de background em cada um deles e ser diferente essa cor. Olha que bacana que vai ficar. Então, aqui nesse div, vou colocar, foi vermelho, verde e azul, eu acredito a ordem. Então, isso aqui que eu estou escrevendo aqui dentro é uma propriedade CSS, tá? A gente pode especificar as propriedades CSS, no caso de cor, pelo nome da constante, né, red, ou então por um valor, tá? Mas, como eu disse, vamos deixar isso para depois, que a gente ainda vai entrar em CSS, vai ter muito tempo para trabalhar isso, tá? Aqui eu vou colocar verde. E aqui estou especificando que eu quero azul. Pronto, então nossa página até agora está assim. Tenho 3 elementos, um embaixo do outro. Isso aqui é uma margem que está sendo dada entre eles, tá certo? E eu tenho cada um deles com uma cor diferente. O que mais eu posso fazer, né? Pintei, tá bonito, mas ainda não ficou bacana no site. Eu posso definir uma largura para cada um desses elementos. Então veja que apesar de que por padrão ele ocupa 100% da largura do pai, né? É o padrão de todo elemento com display block, eu posso especificar uma largura, tá? O width é a propriedade de largura, acho que foi 200 pixels que eu vi lá, vou aplicar em cada um deles. Definir uma largura. Olha que bacana. Tá, mas ainda assim está cada um embaixo do outro, vai ficar esse espaço em branco aqui do lado, né? Negativo, é isso que a gente vai corrigir agora, tá? Então, por enquanto, eu só fiz definir o tamanho deles, e agora eu posso utilizar a propriedade float left para que eles fiquem flutuando, né? Mas a gente vai explicar melhor sobre essa propriedade mais à frente. Eles ficam fora do fluxo da página, eles saem do fluxo da página, só que ainda ocupando um espaço do layout. E aí eles vão com o float left, com o valor left, esquerda, ele posiciona o mais esquerda possível e deixa o espaço à direita livre para que outros elementos da página ocupem aquele espaço. Aí, na prática, significa mais ou menos isso. Esse elemento aqui vai ficar
o mais à esquerda possível, mas deixando que o espaço à direita possa ser utilizado por outro elemento. É como se não fosse mais block, tá? Depois eu vou mostrar outro jeito de fazer isso. Que o uso da propriedade fruto tem suas vantagens e desvantagens, tá certo? Inclusive, na plataforma do Bootstrap, no framework do Bootstrap, ele recomenda muito que a gente evite usar o fruto por conta própria, porque a própria estrutura já usa bastante isso, né? E para evitar, porque a pessoa quando usa o fruto tem que saber também utilizar a propriedade clear. Mas deixamos para falar mais sobre isso quando a gente entrar em CSS. Olha que bacana que a gente conseguiu. Eu agora tenho 3 blocos. Eles estão ignorando o espaço que ficava livre do outro lado, porque ele tinha que ser obrigatoriamente em bloco, né, um embaixo do outro. E agora eles podem ocupar um do lado do outro. Tá, professor, qual é a vantagem disso? Num site grande, tudo bem, vai ficar um espaço grande aqui porque eu não tenho mais elementos. Mas quando a tela vai diminuindo, por exemplo, para um celular, olha o que aconteceu. Eu não vou conseguir diminuir mais, deixa eu dar um zoom aqui. Aí fica melhor. Pronto. Então olha só o que aconteceu. Quando a área da tela não é grande o suficiente, né? Aqui é grande o suficiente, então eles ficaram os 3 um do lado do outro. Se não for grande o suficiente, ele reorganiza os elementos. O último elemento que não coube mais, desce, vai para a próxima linha. Isso pode ser interessante num design responsivo, tá certo? Então, assim, se eu tivesse criado isso aqui com uma tabela com 3 células em uma linha, quando redimensionasse, eu não conseguiria as células da linha por padrão a gente sempre pode alterar, tá? Com CSS, mas por padrão, elas vão ficar obrigatoriamente na mesma linha. E aí, quando diminuísse a tela, minha tabela ia ficar grande, passando da área. E eu ia ter um problema de layout. Usando divs com float ou o display line block, que a gente vai ver na sequência, eu posso pedir que ele coloque eles na linha, se couber, mas se não couber, que ele reorganize, tá? Isso é um jeito de criar um design mais responsivo. Não é a forma mais adequada, tá? A gente vai começar a estudar essa questão de design responsivo utilizando CSS, tá certo? Mas quando a gente for para a próxima disciplina, né, Construção de Sites 2, né, a gente vai estudar com mais profundidade e a gente vai ver o framework Bootstrap e aí sim a gente vai entender melhor como construir designs responsivos para os nossos sites, nossos aplicativos, tá certo? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é isso. Usando a tag div e algumas propriedades CSS, eu já começo a ter um site mais responsivo, né? Eu já começo a fazer um site que funciona bem, tanto em computador quanto em celular, tá? Claro que não é só isso que eu preciso, tem mais coisas, mas a gente vai chegar lá, tá certo? Vamos por partes. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como eu posso utilizar essas tags div. Então, antes, quando a gente não tinha outras tags semânticas, né, que surgiram com HTML5, tudo na nossa página então era div. Então, se você abrir um site hoje, né, a depender da idade do site, é bem provável que ele ainda use muitas divs em lugares que não é necessário mais. Por exemplo, no cabeçalho, no rodapé. A gente tem tag para navegação, a gente tem tag para rodapé, para sidebar, para área lateral. A gente tem tag para seções, tag para artigo, tag para área principal, tag para cabeçalho, que é o header, tá? Diferente do head. A gente viu o head, que é a tag de cabeçalho que a gente usa dentro do HTML, diretamente, não dentro do body. Mas tem uma tag chamada header, olha o R no final, que a gente usa para criar um cabeçalho visível na nossa página, dentro do body. Tá? Então, a gente tem muitas outras tags que agora elas possuem um papel para cada uma. E aí, essa semântica, esse significado que cada uma delas tem, ajuda as ferramentas quando estão lendo elas. Antes a gente não tinha isso, então tudo na página era div. Professor, significa que a gente não usa mais div? Não, pelo contrário, a gente usa muito div ainda nas nossas páginas. O que eu estou dizendo é, seções com papéis específicos, com finalidades específicas, não precisa mais utilizar tag div. Muito provavelmente já existe uma tag semântica para ela, tá certo? Bom, isso foi a tag div. Agora vamos ver a próxima tag, vamos ver a tag span, como é que ela funciona. Ela tem um papel, span melhor dizendo, ela tem um papel parecido com a tag div, com a grande diferença de que em vez de servir para agrupar elementos num display block, ela agrupa de forma inline, em linha. Então ela vai se comportar na linha da mesma forma que o hyperlink. O hyperlink não fica, né, se eu tiver lá, né, clique aqui para estar o meu website, e na palavra website eu colocar um hyperlink. Não fica tudo na mesma linha, se puder, e a palavra website com o hyperlink que eu coloquei, mesma coisa vai acontecer com a tag span, tá? Então eu vou escrever isso aqui, ó. Minha mãe tem olhos azuis, tá certo? Na verdade os olhos de minha mãe é castanho escuro, mas se eu colocar aqui a cor castanho escuro não vai fazer diferença. Então vou usar a palavra azul aqui, então vamos lá.
que é aqui abaixo. Minha mãe tem olhos azuis. E essa é uma palavra azuis, coloca aqui spam, tá? Salvei, voltando na página. Ah, peraí, desculpa. Como eu falei, né? Como eu utilizei o float nos elementos anteriores, esse espacinho que está do lado, aí, o próximo elemento vai tentar ocupar. Então o parágrafo está se espremendo para ocupar esse espaço. Eu vou colocar aqui uma propriedade clear left. Não se preocupe em ver com mais detalhes quando a gente for estudar realmente CSS. Só para que ele não fique mais ali do lado, tá certo? Então veja só o que eu consegui aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ler. Minha mãe tem olhos azuis, tá? O texto está normal. Percebam que... Deixa eu colocar aqui umas quebras para afastar mais do fundo. Então percebam que eu coloquei aqui a tag spam na palavra azuis e não tem aparentemente diferença nenhuma. Só que eu posso fazer o seguinte. Se eu quiser, eu posso definir aqui uma cor para o texto agora. Cor de texto é a propriedade color e vou colocar aqui azul. Olha que bacana. Agora eu consigo mudar a cor do texto. Eu só consigo mudar a cor de um texto, a cor de algo, que esteja dentro de uma tag. Tá certo? Então, todo efeito quando a gente vai aplicar em CSS, já estou adiantando um pouquinho, eu sempre aplico a uma tag. Tá? Não aplico diretamente ao texto, eu aplico a tag e aí vai para tudo que estiver dentro daquela tag. Então, estou definindo a cor de texto para esta tag spam. Graças a isso eu posso mudar a cor. Eu posso mudar também o tamanho da fonte. Eu posso definir uma cor de fundo também. Tá? Não é só em display block, né? Em elementos com display block eu posso definir cor de fundo. Eu posso definir também, aí nesse caso, yellow. E aí veja só que bacana, lembra, né? Quem viu a tag mark, quando a gente estudou a respeito de formatação, ela faz basicamente isso. Ela aplica um background color amarelo naquela área, tá certo? Estou aplicando aqui. Então eu posso fazer isso com a palavra azuis agora, porque eu coloquei além de uma tag. Professor, e se eu estivesse usando a tag de hiperlink, de negrito, de itálico, eu poderia aplicar esses efeitos? Poderia, claro. Então, se o meu texto já tiver uma tag de negrito e eu quiser aplicar um efeito a mais naquele negrito, eu não preciso colocar uma tag de spam junto. Se eu quero aplicar a todo o texto que está dentro do negrito, basta aplicar a tag de negrito, tá certo? Então a gente não precisa acumular tags desnecessárias. Agora, no caso aqui desse texto, como ele não estava em negrito, não tinha tag nenhuma para a palavra azuis, e eu queria aplicar um efeito nela, eu usei a tag spam. Tá? É a tag mais indicada para isso. Vocês vão ver o uso da tag spam também em outras situações, principalmente com frameworks, tá certo? Bom, então acredito que vocês entenderam. Outra vantagem também é que, além de utilizar para CSS, eu tenho que utilizar uma tag quando eu quero aplicar algum efeito em JavaScript. Tá? Então, não só para poder alterar a aparência, mas até se eu quiser colocar um identificador para representar a palavra azuis, para poder mudar isso com JavaScript depois, né? Se eu quiser interagir e trocar isso aqui, eu tenho que ter um identificador para essa área. Vou criar uma tag para ela. Tag spam serve para isso. Tá? Eu quero manipular isso aqui usando JavaScript, fazer um cálculo e colocar o valor do resultado aqui. Vou precisar ter uma tag para ela também. Tá certo? Bom, e agora vamos ver a tag label. A tag label e a tag spam, elas têm um comportamento parecido. As duas têm um display inline. Então, quando eu colocar a tag label na minha página, ela vai ter um comportamento parecido com a tag spam. Agora, a diferença é, label vem de rótulo. Tá? Então, quando eu coloco uma tag label, eu estou dizendo o seguinte para as ferramentas. O conteúdo que está aqui dentro dessa tag é um rótulo para alguma coisa na minha página. Geralmente, um rótulo para um campo de um formulário. A gente usa muito a tag label junto com os campos de um formulário. Tá? Então, por exemplo, eu vou apagar tudo aqui agora. Vamos supor que eu quero criar um formulário, né, de login. Desculpe. E aí vou colocar aqui o campo usuário, que vai ser enviado para o servidor. Senha.
Aí eu colocaria um botão aqui, né? Tô bom hoje. Claro, tudo teria que ser dentro de um form e tal, mas o que eu quero mostrar é a questão de formatação aqui, tá certo? Que o pessoal sempre reclama, ah, professor, coloquei lá o meu rótulo para o meu campo, ó, rótulo, a gente já usa essa palavra, né? E ficou desalinhado. Queria que ficasse alinhado. Antes, sem ver essa questão de outras tags para poder fazer a formatação, sem ver a parte CSS, o jeito seria colocar espaços aqui, mas não espaço assim, né? Porque assim não fica. Tá? Eu teria que botar espaço usando o código NBSP e mesmo assim não fica, né? Que é o código em HTML de espaço. Né? O código em HTML. E mesmo assim não fica muito bacana. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Ó, tá vendo? Porque ainda ficou uma falhinha de alguns pixels. Porque a gente sabe que os caracteres, as letras, elas podem ter tamanhos diferentes de acordo com o tipo de fonte. Né? Então, qual é a solução? Eu preciso fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui como se fosse um label. Tá? O usuário agora vai virar um label. Vou até quebrar a linha aqui para ficar melhor da gente ler. E senha também. Vai ser um label, um rótulo. Pronto. Por enquanto, como eu disse, não mudou nada. O label é inline, não tem diferenças de margem, de padding, etc. Tá tudo ok aí. Mas aí eu vou poder fazer o seguinte. Lá vamos nós utilizar mais um pouquinho de CSS de novo. Né? A gente vai poder ter em nossa página uma definição em CSS para toda tag que é label. Eu posso de repente dizer que toda tag que é label vai ocupar uma largura de, não sei quanto vai ficar bom aí, vou tentar 100 pixels, qualquer coisa diminui. Tá? Agora tem um detalhe, quando eu altero a largura de um elemento, eu não consigo alterar se ele for inline. Por quê? Porque elementos inline eles ocupam obrigatoriamente o tamanho dos filhos. Tá? O tamanho dele, tamanho do meu label, corresponde ao tamanho dos filhos dele. Quem é o filho dele? O texto, o usuário, o texto senha. Então eu vou ter que mudar o display também. Então eu vou ter que dizer que o display dele vai deixar de ser inline e vai passar a ser inline block. Que ele se comporta como um bloco, aí eu posso definir um tamanho para ele, tá? Só que fica ainda dentro da linha, porque ele ainda é inline. Olha que bacana. Então eu vou utilizar aqui o display inline block e botar 100 pixels de largura. 100 pixels ficou grande, mas já deu para ver que agora eu consigo alinhar eles, tá certo? Vou botar aqui 70, acho que vai ficar bom. Pronto, então eu já consegui alinhar. Tem só essa forma? Não. Eu também posso utilizar a propriedade display, tá? Ela tem outros valores possíveis para organizar todos os elementos como se fossem células de uma tabela. Tá? Eu vou deixar vocês pesquisarem um pouquinho. Então, quem tiver interesse, quando a gente entrar em CSS, então não precisa ter pressa agora, dá uma pesquisada a mais a respeito das outras propriedades de display. A gente não vai ver todas aqui. E aí vai ver que, propriedade não, desculpe, os atributos, né, os valores para display. E vocês vão ver que a propriedade display tem alguns valores que podem ser interessantes para fazer essa formatação, sem precisar fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui. Tá certo? Geralmente eu faço assim, que é bem simples, a turma entende bem. Então eu vou aplicar um display inline block e definir a largura que eu quero para cada elemento. Pronto, ficou bacaninha no meu layout, tá certo? Outra vantagem de quando eu utilizo a tag label é que eu posso utilizar uma propriedade chamada for para amarrar esse label com o campo ao qual ele está referenciando, tá certo? Então, por exemplo, label for, e aí aqui que eu vou colocar vai ter que ser o ID do campo, tá certo? Não sei se ele funciona também com o name. Vamos testar para ver se funciona com o name. Se eu clicar aqui e o marcador vir automaticamente para cá, então significa que também funciona com name. Não, não funciona, tem que colocar com um ID. Então, ó, nessa tag aqui eu vou colocar que ela tem um ID igual usuário. Professor, não tem problema o ID ser igual ao name? Não, não tem problema. Inclusive, se você vê muitos sites hoje em dia, como a informação do campo vai para o servidor ainda com o atributo name e o JavaScript geralmente utiliza o ID, né, para poder manipular, então acaba que muito campo tem name igual usuário, por exemplo, o ID também é usuário. Um não interfere no outro, porque algumas coisas na página usam ID e outras usam o name. Tá? Agora, minha sugestão é, se você for usar ID e name no mesmo campo, tente usar sempre os mesmos valores para os dois, os mesmos nomes. Não use nomes muito diferentes, por exemplo, em um eu vou chamar de user e no outro usuário, ou no outro US underline ID, porque aí pode confundir a pessoa que estiver dando manutenção no site mais tarde. Tá certo? Então estou colocando aqui, ó, cliquei, ele já vem automaticamente. Por quê?
que é que ele fez? Aí o label for, né, o for é a propriedade do label dizendo qual é o campo que ele referencia. Então eu já sei que esse label referencia, né, este campo aqui. Por quê? Porque este campo é o que tem o ID usuário, que é o que eu estou passando nele. Tá? Isso é interessante, como eu estou mostrando aqui, porque se um usuário tiver alguma dúvida de qual campo, deixa eu colocar aqui também, um label está referenciando, né? Quando ele clicar ele já vai automaticamente. Quer ver outra vantagem? Mensagens de erro. Sabe aquelas mensagens que a gente define que aparecem em vermelho? Desculpa aí, pessoal, o latido do cão aqui. Então, sabe aquelas mensagens que aparecem em vermelho para dizer a respeito de um erro, um aviso, alguma coisa para a pessoa? Então, você pode fazer com que ela seja amarrada ao campo que se refere, e aí quando a pessoa clicar na mensagem, a página vai rolar e vai mostrar exatamente aquele campo. Olha que vantagem, né? Que bacana. Então, tanto eu posso utilizar para o rótulo que eu estou apontando, quanto aquelas mensagens para quando clicar naquela mensagem já ir direto para aquele campo, tá certo? Bom, então a gente já viu como utilizar a tag label, tá? A gente já viu que a gente pode utilizar ela também para definir CSS para aqueles rótulos, a gente aplicou aqui. Posso utilizar eles para acesso ao campo a partir do identificador, tá? E manipulação da tag label também a partir de script. Toda tag pode ser manipulada utilizando JavaScript, tá? Então essa é a vantagem também. Então se o usuário dois pontos eu coloquei dentro de um rótulo, de um label, eu posso utilizar JavaScript para manipular aquele conteúdo. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um site e eu quero que aquela página seja localizável. É um site que na verdade é um aplicativo para dispositivo móvel. Mais tarde eu vou encapsular aquilo tudo, né, empacotar num APK, né, se for para Android. E aí quando eu fizer esse encapsulamento, aquele rótulo eu quero poder trocar de acordo com o idioma da pessoa. Simples. Crio um label para ele. Quando iniciar a página, assim que terminar de carregar o JavaScript e carregar a página, eu vou verificar qual é o idioma da pessoa e faço a troca das palavras, tá certo? A partir do idioma identificado. Bom, aqui um exemplo de uso. E agora eu vou falar mais um pouquinho sobre as novas tags semânticas. Vocês já viram que a tag div spam, diferente da tag label, elas não são semânticas. Eu não sei por um div e um spam qual é o tipo de conteúdo. Elas são tags genéricas, vamos assim dizer. Serve para qualquer coisa na página, né? Sempre que eu quero dividir uma seção, se for em bloco eu posso utilizar um div. Se eu quero fazer aquela segmentação em linha, eu vou utilizar um spam. Mas isso acaba não facilitando a vida da gente, né? Dificulta bastante quando as ferramentas têm que ler aquele conteúdo para tentar interpretar do que se trata. É diferente de um form, né? Com a tag form, qualquer ferramenta que lê ali já sabe que ali é um formulário para alguma coisa. Se tiver um legend lá, uma legenda no formulário, melhor ainda, porque ele pode dizer até do que se trata para o usuário. Aí eu sempre faço a comparação, né? Imagine um aplicativo que é um navegador para pessoas com deficiência visual e que faz a leitura do conteúdo. Que bacana se quando passa pelo formulário ele já diz aí, formulário sobre login, ou formulário de login. Ele consegue falar porque ele viu que ali é uma tag de formulário, né? E ele já, em vez de dizer que é form, vai dizer que é um formulário para o usuário e diz do que se trata porque tem um legend. Se a gente não utilizasse essas tags semânticas, ele não teria como fazer isso para o usuário. Para ele, aquilo seria só uma seção na página, uma divisão que ele não teria como dizer. É o que acontece quando a gente usa muito div, tá? Para nossa sorte, o HTML5 introduziu um novo conjunto de tags com papéis específicos, né, que não são obrigatórios, você não precisa utilizar no seu site. Se você quiser, você pode, como muita gente ainda faz, construir o website inteiro com a tag div, tudo bem, mas não vai facilitar quando uma ferramenta estiver lendo aquele conteúdo, tá? Então, apesar de que elas não são obrigatórias, elas permitem uma diferenciação quanto ao que significa cada conteúdo, cada seção de sua página. Por exemplo, eu tenho a tag article, como o próprio nome diz, um artigo. Provavelmente tem um texto ali, longo, né? Provavelmente se eu estou acessando um site de pesquisas, né, de artigos científicos, aquela é a área mais importante para o meu leitor. Então, de repente, eu posso desenvolver uma ferramenta que pergunta a ele se quer ir direto para o artigo, e graças a essa tag, aí ele vai conseguir ir direto para a tag de artigo, article, tá? A tag aside, que geralmente define uma área lateral, colateral na página, tá? Não obrigatoriamente, mas side significa lado, né? Então a gente geralmente usa para sidebar. Por exemplo, eu quero criar uma sidebar na minha página com um menu, na verdade menu geralmente usa nave, mas com, por exemplo, com propagandas, ou com os produtos que a pessoa está navegando, ou então com os itens que estão no carrinho da pessoa atualmente. Então eu poderia utilizar uma side, de texto para detalhes, figura, rótulo de figura, né, o caption de uma figura, tá, o rótulo, rodapé, header, né, rodapé, o
footer, né, que é cabeçalho, footer, que é rodapé, desculpe, e header, que é cabeçalho, né? Então aqui seria o cabeçalho da página. Veja que é header, diferente do head, sem o R no final, que o head, ele não fica dentro do body, ele define informações sobre a página, o título dela, tipo de codificação, faz o vínculo com outros arquivos importantes, né? E usa a tag meta para outras informações. Já o header é aquela regiãozinha que tem na nossa página, geralmente com a logo, às vezes com um formulário de login, às vezes com algumas opções, às vezes mostrando o seu carrinho de compras, né? Então aquilo ali que está no cabeçalho da página, no topo da página e que geralmente se repete em todas as páginas. Então aquilo ali é o que a gente chama de header. Então se eu coloco a tag header, a ferramenta que estiver lendo, quando ela vê a tag header, já sabe que ele se trata do cabeçalho. Então, se a pessoa já estiver visitando a segunda, a terceira ou quarta página daquele site, muito provavelmente ele não vai querer que releia todas as informações que estão no header, que estão na barra lateral, que estão no rodapé. E o que vai acontecer? A ferramenta pode pular essas informações para ele. Olha como a gente facilita a vida da pessoa, né? Então, na segunda, terceira, quarta página do meu site que ele está navegando, ele não vai mais precisar repetir tudo isso. Talvez ele diga na primeira, nas outras não, tá? Eu tenho aqui, continuando, a tag main, que significa principal, a área principal do meu site seria, né? A tag mark vocês já conhecem, né? A gente já falou antes sobre ela, é a que a gente usa para marcar, né? Como se fosse um marca-texto na página. Tag nav, que define a área de navegação, tá? Essa é interessante também. Então, geralmente o que vai numa área de navegação? Os hiperlinks que formam o menu do meu site. Então, estou construindo uma loja virtual, aí eu quero colocar link para as páginas de cada categoria, para a seção de produtos recentes, em promoção, carrinho, etc. Eu posso colocar todos eles dentro de um menu e esse menu vai na tag nav. A ferramenta que estiver lendo minha página, quando vê a tag nav, já sabe que ali é uma área de navegação. Tem outros usos também para ela, a gente vai ver mais à frente, né? Nos exemplos que a gente estudar CSS. Tag section eu uso para criar seções na minha página, tá? Seções em geral, pode ser uma seção com propagandas, com aviso, promoções, uma seção com os produtos que a pessoa está visitando, que a pessoa pesquisou, etc. Summary, como o próprio nome diz, é um sumário, muito interessante em páginas que lidam com texto, com artigos. Veja que a internet hoje ainda é muito movida a textos, apesar de que a gente está migrando, está indo para essa forma mais visual, eu diria que não vai acabar, na verdade não pode acabar a versão em texto. Tá? Até porque a versão em texto ela é mais fácil de ser entendida em qualquer idioma. Então, por exemplo, uma pessoa que não entende, não fala português, mas que lê o básico de português, ela vai conseguir ler o meu artigo. Mas com certeza vai ter muita dificuldade para entender meus vídeos, até porque eu falo rápido pra caramba. Mesma coisa, quando eu vou assistir uma videoaula de alguém em inglês, eu vou ter mais dificuldade do que eu teria se eu fosse somente ler um texto. O texto é muito mais fácil. Tá? Então, a tag summary, que a gente não vê hoje ainda com frequência, ela vai ser utilizada para, por exemplo, mostrar sumários, resumos das páginas. E aí eu posso fazer uma formatação bacana e tal para a página, né? E aí eu tenho tanto uma seção na minha página com uma formatação específica para dizer que ali é um sumário, como a ferramenta que estiver lendo ela sabe que summary significa sumário, e ali é o sumário, é o resumo de minha página. Diferente se eu usasse uma tag div. O que é div? Não sei, tá certo? E time, que também é uma tag inline, que é para demarcar que ali se trata de um tempo, um horário, tá certo? Essas são só algumas das novas tags semânticas. Eu recomendo sempre que que visitem o site da W3, tá? O site de ensino deles, né? A W3 Schools, né? E deem uma olhada, que eles têm várias outras tags, tá certo? Aqui está um exemplo de como poderia ser uma página utilizando algumas dessas tags. Cabeçalho, acredito que a maioria dos sites hoje usam cabeçalho, né? Tag header, tá? Alguns estão abrindo mão do cabeçalho e coloca a logo do site direto na nave, né? E aí fixa a nave no topo, né? O que a gente chama de uma nave bar. E aí muitas vezes estão fazendo isso. Não usa header, mas usa só uma nave mais estendida com o rótulo, com a logo do site e outras coisas. Mas enfim, eu tenho a tag header para o cabeçalho, nave que seria para a área de navegação, com os menus e opções. Uma área que eu vou colocar a área principal, eu posso utilizar aqui a tag main, eu posso utilizar a tag section, article se for um artigo, posso utilizar a tag summary aqui também, né, se eu quiser. A side que eu estou utilizando para a área lateral aqui, como vocês estão vendo. E no final do site tem um rodapé, um footer, também muito utilizado. Tá? Então, essas são as novas tags semânticas. Algumas delas são com display em block, como eu falei, a maioria na verdade é aí. Né? Eu acredito que figure e fig caption, mark e time e details. Acho que até que tem algumas aqui, né? Então essas são inline e as demais são tags com display em block, tá certo?
minha recomendação é que vocês deem uma pesquisada e tentem construir uma página nesse formato. Já tem um exemplo no meu site, tá certo? Meus alunos podem pesquisar lá, quem também não é meu aluno pode ir lá e dar uma olhadinha, tá? E eu vou tentar construir mais exemplos de páginas bem simples, mas utilizando essas tags e com layouts diferentes, tá certo? Para já a gente já ir começando a combinar agora um pouco de HTML e um pouco de CSS. Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado. Encerramos aqui tudo que a gente precisava aprender de básico. Lembrando, isso aqui é o básico, tá? A gente viu aqui um terço, talvez só um quarto do conteúdo de HTML. É muito mais extenso do que isso, tá? Mas com isso a gente já está pronto para começar a estudar nosso próximo assunto, que na próxima aula será CSS3, tá certo? Até lá!